Está começando mais um episódio do Estudo Play Talks. Sua aprovação no Enem passa por aqui. Oi, gente! Está começando mais um episódio do nosso Estudo Play Talks. Você estava aí acompanhando a maratona, mas a gente vem para o lado de cá para falar de um assunto bem importante. Aditivos químicos nos alimentos. E olha só, você deve estar se perguntando o que são aditivos químicos. São ingredientes adicionados intencionalmente aos alimentos para modificar suas características físicas, químicas, biológicas ou até sensoriais. Podem ser naturais ou sintéticos e são usados para melhorar a aparência, o sabor, a textura ou até mesmo a durabilidade dos produtos. Esses ingredientes estão presentes em quase tudo que a gente consome, da bolacha ao refrigerante. Para seguir esse papo importante, para a gente entender melhor o que seriam aditivos químicos e como eles são encontrados nos alimentos, principalmente industrializados, a gente vai receber a nossa querida Natália Andrade, nossa professora de Química do Maratona, e claro, né, Breno Moraes, como sempre, aqui na nossa bancada. Gente, vocês sabem que a gente sempre fica conversando nos bastidores antes do programa começar, e eu e Nath estava ali trocando uma figurinha e tal, e a gente falando sobre produtos industrializados. Nath, é uma alternativa mais barata, pensando que com uma alta demanda, né, de produtos, a gente está vendo também muita mudança climática, então os produtos que a gente teria mais como naturais estão mais caros, as opções estão aumentando com mais aditivos químicos. Primeiro, é uma troca significativa por conta dessas questões, e segundo, o que seriam os aditivos químicos nesses produtos? Vamos por partes, né? Certo. Primeiramente, minha gente, aditivo químico é qualquer coisa que você coloca dentro de um alimento que não seja do alimento. Não importa se seja sintético ou se seja natural. Então, se você adicionou, é um aditivo. Vou dar um exemplo. A água de coco de supermercado, ela tem aditivo. Ela tem conservante. É natural, mas é um aditivo porque não está presente naturalmente na água de coco. Os sintéticos é o que geralmente a gente acha que é mais perigoso, mas aditivo é qualquer coisa que não esteja naturalmente naquele alimento. De forma geral, sim, a gente coloca o aditivo na intenção principalmente de conservar o alimento, mas não apenas isso. Aditivo pode ser um corante, para dar uma cor mais chamativa ao alimento, pode ser um edulcorante, que é não apenas para dar cor, mas também para dar um sabor mais acentuado. Então, tem vários tipos de aditivos sintéticos, mas aditivo, de forma geral, é isso. Se não está naturalmente no alimento, é considerado aditivo. Sobre o que você falou, Madu, da questão das mudanças climáticas e tudo mais, as mudanças climáticas elas estão mais relacionadas diretamente à colheita. Então, a gente, quando trabalha questão climática, a gente fala mais da questão de pesticida, de herbicida, então, principalmente para fazer aquela plantação sustentar mais durante períodos de seca, fazer aquela plantação sustentar mais em pragas e tudo mais. Quando a gente fala do alimento, realmente, o aditivo final, ele tem mais outra visibilidade, que é fazer durar mais depois que ele já está colheito, entendeu? Então, Sim. mais outra linha Eu mesmo. digo, Nath, pelo preço, né? Porque geralmente esses produtos que sofrem mudanças climáticas também têm um preço elevado por conta dessas questões. E aí as pessoas procuram os produtos mais baratos. Mas por serem mais baratos, eles são melhores ou piores? É bem engraçado, mas esse mais barato é muito proporcional. Uma fruta, ela não é cara. Um biscoito recheado é mais caro proporcionalmente do que uma fruta, se você parar para pensar. Sim. Só que é o que a gente estava conversando. O biscoito recheado ele é mais prático. Porque você pode comprar o biscoito, ele pode passar um mês na sua despensa sem estragar. Uma banana, você tem que comprar e provavelmente 2, 3 vezes por semana no mercado. O que é que a gente não tem hoje? Tem. Então, a banana, ela é mais barata, ela é tão prática como é só descascar, mas ela exige cuidado. Por quê? Porque ela estraga mais rápido. Então, os alimentos, quanto mais naturais eles são, mais facilmente eles estragam. Então, a praticidade da gente comprar e estocar nos leva a ter digamos assim, a optar mais por esses alimentos industrializados. Certo, a gente já entendeu que eles mudam cor, textura, sabor. Quais são os principais aditivos químicos que a gente pode encontrar nesses produtos? Vamos lá, se você for pegar em questão de famílias, o que a gente estava comentando, corantes, edulcorantes, acidulantes, tem os aditivos só para realçar o cheiro, que a gente chama de flavorizantes, são muito comuns também os ésteres, aquelas balinhas mastigáveis, elas são cheias de flavorizantes. Então, basicamente, são esses. Naturais, principalmente os acidulantes, porque os acidulantes, eles são substâncias naturais ácidas, só realmente para evitar a proliferação de micro-organismos, principalmente eles.
Essas são as famílias. Se a gente for tratar direcionalmente, ácido tartárico vem muito, ácido ascórbico, que é a vitamina C, vem muito, os nitritos e os nitratos que a gente estava conversando, Breno, vem muito, principalmente em alimentos que são ricos em sais, vem bastante. Então, tem as grandes famílias e tem direcionalmente mais os, digamos assim, os que fazem parte dessas famílias, entendeu? Ésteres, de forma geral, também cai bastante. Ô, Madu, tem um Breno. realçador de sabor que é muito interessante, que a gente estava comentando aqui, que a gente tem esses aditivos ou para conservar, como a gente falou, né, de maneira geral, ou para potencializar características dele, seja visual, olfativo, como a Ana estava falando aqui, os flavorizantes, né, que melhoram o cheiro, o aroma e tal. E a gente tem um realçador de sabor muito famoso chamado glutamato monossódico. E esse glutamato monossódico, ele tá dentro dessas comidas que a gente chama muito de viciantes. É aquela coisa que você come e você sabe, cara, eu não sei por que aquele negócio é tão bom, mas ele é muito bom. E o que acontece, por exemplo, nessas comidas super industrializadas, em fast food a gente tem muito glutamato monossódico, e o que acontece é o seguinte, o glutamato monossódico, ele cria uma certa resistência na gente para os sabores naturais. Então, eu não sei se você já teve aquela sensação de você estar numa fase ruim da sua dieta, e quando você vai mudar, parece que um alface tem o pior gosto que existe no mundo. Com certeza. É porque você está viciado e contaminado por esse aditivo, que é esse realçador de sabor. Então, tu está acostumado com aquela coisa que é muito gostosa. E aí, quando você parte para uma comida natural, para uma salada, para um brócolis, parece que aquilo ali não faz sentido. Não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. E aí, claro, você precisa fazer você precisa desacostumar com aqueles super sabores, né? Então, quando você corta esses alimentos super industrializados, ultraprocessados, você acaba começando a prestar mais atenção nos sabores mais naturais. Então, esse glutamato monossódico é muito interessante e existe luta judicial para tentar diminuir essa quantidade de glutamato monossódico, porque ele é muito viciante nesses alimentos que a gente encontra nas prateleiras e nos fast foods. Ele é perigoso, entre aspas. Sim. Não por questão quimicamente propriamente dita assim, sabe? Mas por questão de vício mesmo. O glutamato monossódico ele é viciante. A gente tá falando de um composto químico, me corrijam se eu estiver errada, mas quando a gente fala assim, o brócolis, o alface não tem gosto de nada. E também não dá prazer, porque comida é muito relacionada a prazer, né? Mas quando eu penso em algo viciante que dá prazer, vem logo o açúcar na cabeça. Isso. O açúcar também entra nessa questão de alimentos com aditivos químicos ou que sofrem alterações químicas? O açúcar também é responsável por isso? Lembra que a gente estava conversando que hoje, obrigatoriamente, os alimentos eles têm que ter uma etiqueta dizendo nas substâncias que eles são ricos. Rico em açúcar, rico em gordura hidrogenada, rico em gorduras. Se você for para um supermercado, o que mais vai ter da etiqueta é rico em açúcares. Ou seja, o açúcar, quando ele é adicionado ao alimento, ele é um aditivo. Porque o alimento, naturalmente, ele tem açúcar. Perfeito. Você vai lá e tem assim, sem açúcares. Aí você vê um asterisco. Adicionados, porque o alimento, naturalmente, ele tem açúcar. Se você adiciona, ele é aditivo. Por que a gente adiciona, minha gente? Não se esquece. A gente adiciona para realçar o sabor. Então, por exemplo, o refrigerante. Eu vou dar um exemplo que o pessoal acha... Quando eu falo assim, a ficha cai. Você sabe quanto de açúcar tem uma latinha de refrigerante? Uma lata, 300 ml. São 6 colheres de sopa cheias de açúcar. Ah, Nath, mas aí eu tomo uma coca... Ou melhor, o refrigerante de cola zero. Exatamente. Mas repare, Madu, deixa eu lhe fazer um desafio. Você conseguiria colocar nessa sua caneca aqui 6 colheres de açúcar, colocar água e beber? Você não consegue. De jeito nenhum. Doce. Aí vem o gás por causa disso. Aí vem ajudar, né? Exatamente, vem o gás e o ácido fosfórico. Eles mascaram o sabor de quem? Do açúcar. Então, o açúcar lhe dá o efeito viciante. Certo. E você não consegue sentir o açúcar por causa dos outros aditivos que a gente colocou. Caramba. 6 colheres pra você ver de sopa como de açúcar. A indústria alimentícia, ela pega você de um jeito ou de outro. Então, ela bota o açúcar para te viciar naquela bebida, mas você não vai conseguir tomar porque é muito doce. Aí ele corta o sabor com uma outra substância que é um outro aditivo. E esses refrigerantes zero, eles são mais saudáveis porque não tem o açúcar. Saudável quanto? É mais saudável do que o outro porque o outro tem um açúcar e esse não tem. Se você levar em E aí eu posso tomar todos os dias, porque é uma coisa que a gente vê, né? Não pode tomar todo dia, pode substituir o suco, pode substituir não sei o quê, é tranquilo, pode tomar que tá liberado. Vou fazer uma pergunta para vocês de casa. Se a gente colocar, às vezes, 3 latinhas de refrigerante num dia, vocês tomam. Mas se eu colocar 3 latinhas de água, vocês não conseguem tomar. Eita, pegou no nosso pé, não é tá verdade? vendo?
Você senta, por exemplo, num churrasco, você vê gente bebendo 4, 5, 6 latinhas de cerveja, mas se for botar aquela Isso. mesma quantidade De de água. água, a pessoa não bebe. Não entra. Se você for optar por fazer uma bebida, minha gente, beba água. Não tem nada mais saudável do que beber água. Refrigerante, quando a gente quer mais saudável, é só porque não tem o açúcar. Mas não que refrigerante seja saudável. A quantidade de ácido fosfórico é gigante. É porque isso que eles falam para encaixar na dieta, né? É. O que tem muito nessas redes sociais, que o cara fala, a gente tava falando sobre a relação entre o refrigerante zero e o suco. Sim. Né? Então, assim, para questões de dieta, de calorias, da questão do açúcar mesmo, Sim. para dieta, entre aspas, é até melhor o refrigerante zero mesmo. É Mas porque dizer pega que é muito, mais saudável, aí tem que tomar pega muito muito a cuidado com palavra isso. literal também. Sinto que as pessoas vão Isso, atrás de brechas isso. para poder colocar na dieta e dizer assim, tá É. liberado, né? Ah, É saudável. Menos caloria. Uhum. Tem menos caloria não significa que é saudável. A quantidade Exatamente, de ácido fosfórico que tem no refrigerante zero é a mesma que tem no refrigerante com açúcar. E o ácido fosfórico a gente sabe que ele impede Sim. a produção de novas células ósseas. Ou seja, ele pode gerar a longo prazo osteoporose, é comprovado. É um dos principais aditivos que causa osteoporose, é o ácido fosfórico dos refrigerantes. Então Caramba. tem nele também. Então saudável ele não é. Ele é uma opção melhor por ter menos calorias. Mas se você quer uma opção saudável, beba água. Tem uma coisa interessante que o pessoal fala que o pó mais viciante do mundo não é aquele que você tá pensando. Aham. O pó branco mais vicioso no mundo não é aquele que você tá pensando, é o açúcar. É. E aí Com tem uma coisa certeza, interessante, nossa. fica essa dica pro pessoal que vai fazer a prova do Enem. Geralmente porque a gente sabe que o açúcar é uma fonte de energia, né? Só que ela é uma fonte de energia que ela cai muito rápido na corrente sanguínea, né? Sim. E a gente tem um pico de glicose no sangue, e aí vem insulina e tal. Só que quando essa insulina cai, a gente sente um cansaço muito grande. Não sei se você já percebeu que quando você come alguma coisa que tem muito açúcar, açúcar puro, sem fibra, depois de um tempo você tá cansado, meio cansado. Então você tem um pico de energia do açúcar no sangue, só que depois você sente um cansaço muito grande. Uhum. E aí, por exemplo, eu vejo o pessoal indo fazer a prova do Enem e leva, por exemplo, chocolate puro, só que chocolate puro mesmo. Não é legal isso, porque você tem ali um pico de açúcar muito grande no sangue, você vai ter aquele pico energético, mas depois você vai sentir um cansaço muito grande. É tudo muito rápido também, né? Isso, então prefira, quando você for fazer a sua prova do Enem, alimentos que têm açúcar, mas tenha fibra também. Por exemplo, frutas que tenham bastante fibras é muito bom. Chocolate 70%, 80%, mas nunca aquela barrinha, por exemplo, barrinha de cereal é complicado também, porque tem fibra, mas não tem tanta fibra, tem muito açúcar ali. Então tem meio que enganação, tá? Então, Parece saudável, mas não isso é uma é. coisa interessante para você carregar para tua prova, tá? Procura alimentos que tenham açúcar, mas que tenham fibras adicionadas ali, para que o índice glicêmico seja controlado, você não tenha picos ao longo da prova, porque você pode sentir emoções diferentes ali, cansaços diferentes ao longo da prova. Perfeito, Breno. Quando eu penso em aditivos, gente, eu penso principalmente nos mais conhecidos, como conservantes. Uhum. E aí vem uma dúvida que é muito assim, pessoal, que deve ser a sua também aí de casa, de se eu não vou usar conservante, como é que eu vou conservar então minha comida? A gente tem um método de refrigeração, a gente tem outros métodos, né, de onde é que a gente guarda, inclusive tem alguns alimentos que vêm guardar em luz ambiente, em temperatura ambiente, né? Mas aí, como era antes o método de conservação e como é agora? Precisa de aditivos? Eu tenho uma família sertaneja e minha avó já está chegando perto dos 100 anos. E a minha avó veio ter geladeira aos 60 anos. Perfeito. Olha, interessante. Então, até os 60 anos de idade dela, praticamente toda a comida era natural. E aí quando tinha o abate do gado, não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, do machã. Sim, que é quem corta. O machã era o cara que cortava a carne e ele saía distribuindo de porta a porta. E aí, por exemplo, você tinha aquela carne que você consumiria no dia, tá? E você tinha as carnes que você precisava conservar. E geralmente era conservado com sal. Porque por osmose, aquele sal retirava a água do alimento e por isso ele ficava conservado durante mais tempo, né? Então veja que muitos processos de conservação se dá pela retirada da água. Por exemplo, tem um processo que já apareceu na prova do Enem, que pode aparecer tanto na prova de química quanto na prova de física, pessoal, que é a liofilização, que é um processo mais chique de retirada da água. Já toma nota, tá, gente? Então, Repete antigamente, gente, como é o nome? liofilização. Perfeito, Breno. A gente tinha, antigamente, a retirada da água pelo sal, por osmose pura, movimentação natural da água, do meio hipo para o meio hiper.
E agora a gente tem a liofilização, que é o seguinte, você tem, lembra do diagrama de fase, famoso diagrama de fase, né? Da pressão em função da temperatura, e aí você tem ali a água do alimento no estado líquido. Primeiro você resfria esse alimento para que essa água congele, e depois você faz uma sublimação, que é a passagem do sólido direto para o vapor. Então, aquela água congelada, Madu, dentro do alimento, ela é diretamente passada para o estado de vapor. Então, ela sai do alimento sem romper as estruturas do alimento. E ela conserva o sabor. Por exemplo, comida de astronauta é liofilizado. Olha só que interessante, porque eu tinha essa dúvida, né? Medicações hoje são liofilizadas. Medicações... Toxina botulínica são liofilizadas para fazer a duração ser maior. Então, veja, é o mesmo processo de antigamente. Mesmo processo não, é a mesma ideia de antigamente. Retirar a água do alimento para que ele conserve mais. Só que a liofilização é um processo mais moderno, ele tem que ser feito no laboratório, então, geralmente, alimentos liofilizados são um pouco mais caros. Por exemplo, sabe aquele cafezinho solúvel de R$3, R$4? Pronto. Ali, a água não é tirada por liofilização. E aí você vê um sabor estranho. O café solúvel é meio... Eu acho estranho, muito esquisito. Mas se você olhar, sempre tem um que é mais caro. O mesmo pacotinho do barato é R$3 a R$5, tem um que é 20. Se você olhar, tem lá, liofilizado. E ele é praticamente idêntico ao normal. Porque esse processo de liofilização da retirada da água, ele não muda a estrutura bioquímica do alimento. Então, você retira a água de maneira mais natural. Por isso é um pouco mais caro também. Perfeito. Nath, eu sempre trago aqui alguns dados que são importantes, tanto para a prova quanto para a redação, né? Porque, enfim, se cair, tá todo mundo atento, tá todo mundo de olho na nossa maratona e no nosso podcast. Olha só, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, regula o uso dos aditivos em alimentos e estabelece os níveis máximos de consumo diário para uma pessoa. Mas tem alguns nutricionistas que têm essas dúvidas em relação a isso, porque esses limites se eles são realmente seguros. Porque comemos cada vez mais alimentos ultraprocessados que têm muitos aditivos. E aí, a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, diz que o uso dos aditivos se justifica quando ele tem uma utilidade clara, como preservar o valor nutricional ou a estabilidade de um alimento, e não usado para enganar o consumidor. E aí, antes a gente estava falando sobre aquela tarjazinha que tem, né? Gordura hidrogenada, açúcar adicionado. Mas aí nem todo mundo tem essa expertise, digamos assim, né? Tem esse conhecimento do que seria gordura hidrogenada, ou que seria, enfim, um açúcar ali. Como a população comum pode se proteger? Como é que ela pode consumir melhor sem tantos aditivos? Tem 2 pontos importantes para a gente comentar aí. Primeiro ponto, minha gente, gordura hidrogenada, ela não presta para nada, literalmente. A gordura hidrogenada, ela é uma gordura sintética, certo? Ela vem a partir de óleos, ela é hidrogenada para ser transformada em gordura, porque a gordura, ela é naturalmente mais cara, só que a gordura hidrogenada, ela não é processada pelo nosso corpo. Ela basicamente é transformada em gordura trans, e devido ao nosso processo evolutivo, nosso corpo, ele só evoluiu para processar a gordura que a gente chama de gordura cis. Então, literalmente, gordura hidrogenada no nosso corpo, ele não tem nenhuma utilidade. É o que acontece. O que seria, Nath? Desculpa, gordura hidrogenada. Porque algumas pessoas podem pensar, gordura por gordura é manteiga, é óleo, né? É diferente. Isso, inclusive, pode cair na parte de biologia. Perfeito. Óleo é uma coisa, gordura é outra coisa. Óleo tem origem vegetal, gordura tem origem animal. A gordura, ela é boa, o óleo, ele é melhor. Porém, a gordura é cara, porque é de origem animal. Então, quando você precisa, por exemplo, da manteiga, a manteiga mesmo, ela é cara. Porque a manteiga é feita de gordura. A margarina é feita de quê? Do óleo. Por isso que a margarina é mais barata. Mas para dar aquela consistência da margarina, você... Tem que ser hidrogenada, né? Você hidrogena, porque ao hidrogenar um óleo, você transforma em uma gordura, quimicamente falando. Então, é como se fosse uma gordura sintética. Qual é o problema? Esse processo é caro, ele exige hidrogênio e platina. Então, a indústria alimentícia não hidrogena completamente. Então, parte dessa gordura, ela é transformada no que a gente chama de gordura trans. Então, onde tem gordura hidrogenada, tem gordura trans. E a gordura trans, ela só São a mesma coisa, então? Não, mas sempre que tem gordura hidrogenada, obrigatoriamente, tem gordura trans. Sempre tem gordura trans. Perfeito. E a gordura trans só serve para uma coisa no seu corpo: entupir vaso. Literalmente, ela só serve para entupir vaso. Então, onde tem assim, gordura hidrogenada, você saiba que ali tem um alimento que, se consumido em grande quantidade, ele faz mal ao corpo.
triglicerídeo, colesterol, etc. É uma série de A Nath- doenças que a gente pode A Nath deu uma ideia pontuar. no camarim ali, quando ela falou que o pessoal começou a realmente ter mais medo do cigarro quando a gente começou a ver, porque Achei esse exemplo o fantástico. ser humano é muito visual, né? Então, por exemplo, ela até falou, né? Um negócio que tem muito açúcar, e aí você tivesse a foto de um camarada com um diabetes ali, né? Tendo um problema circulatório, talvez essa Fosse questão melhor, né? visual. Mas tem um lobby, tem muita questão financeira envolvida nisso, Sim. né? Exatamente, eu ia dizer agora, a gente também está Isso falando... vai reduzir o consumo de açúcar, vai reduzir Exatamente, o consumo... e reduz a indústria, o capitalismo, e a Tudo. gente vai para outro lugar, né? A gente vai para uma Isso, questão muito mais exatamente. profunda. Inclusive, a gente estava falando sobre o marketing em cima da alimentação, né? É. Porque a alimentação por si só, a gente já trouxe isso para nossa bancada, que provoca prazer, né? Estimulante, é sociável a alimentação. Isso. Quando a gente está com os nossos amigos, a primeira coisa que a gente pensa é vamos pedir uma pizza, né? Vamos comer junto, vamos comemorar. Então, a comida por si só tem esse lugar Ela tem uma questão social. cativante, né? Social. Emocional mesmo. Isso. E aí também tem muito essa coisa chamativa para as crianças, né, gente? Principalmente em relação aos bonequinhos que eles assistem, aos desenhos, e aí o marketing se usa muito disso para colocar a carinha que eles gostam no biscoito recheado, no salgadinho. E Quanto aí, mais como é que colorido, fica? melhor, né? E como é que fica, então, para os pais? A primeira coisa que alimento de criança tem é corante. Ai, meu corante. Deus. Quase, eu arrisco dizer que 90% da alimentação da criança é corante. Exatamente para dar essa questão, porque como a Isso. criança é muito visual, né? Uhum. Você coloca cores fortes ali, você vai atrair a criança. Sabe aqueles iogurtezinhos que tem de sabores diferentes? Coco, maracujá, que eles Sim. vêm com cores diferentes? Sim. Todos eles são brancos. Aí adiciona corante e cada um A fica com uma cor quantidade de divertida. maracujá que tem ali não é suficiente para deixar amarelo. É corante. Quantidade de A maracujá. quantidade de morango que tem ali não é suficiente para deixar vermelho. Nem de é fruta corante. mesmo, né? Se você pegar um refrigerante, por exemplo, de laranja, tem lá É quantidade 5%, né? 5%. Onde é que 5%? E um litro. Não vai deixar daquela cor. Daquela cor é Meu corante. Então, Deus. assim, a primeira coisa que a gente pode garantir é que a alimentação industrializada para a criança, ela tem muito corante. E é aquele ponto que você disse. As quantidades, elas são determinadas, eu concordo, mas o quanto a gente ingere não é. Então, Sim. a quantidade de sódio que tem ali está dentro da legislação, mas você não come 1, 2 pacotes, você come mais, e essa quantidade vai extrapolar. Então, tem que partir da gente também essa questão do cuidado. A gente tem que ter a noção de que o alimento, ele tem aquela quantidade, né, minha gente, de aditivos, mas a gente precisa consumir numa quantidade adequada também. A quantidade de sódio da gente é 5 gramas, gente, por dia. Eu vou dar um baixíssimo. Minha um nossa. exemplo simples. Peraí, gente, 5 gramas, isso aí dá quanto, Nath? Eu vou lhe Peraí, dizer... rapidinho, que eu Sal. fiquei um pouco preocupada aqui. Conta pra gente. Uma vou colher dar- de chá, né? Eu vou dar um exemplo em um alimento muito conhecido do dia a dia. Tem um macarrão instantâneo, que quando você come o macarrão mais o sachê de tempero dele, já passa da quantidade de sal do dia. Nossa produção foi xiii ali Um atrás. certo Ah, macarrão instantâneo que a gente não vai fazer todo mais mundo botou a mão na comeu cabeça um agora. dele por dia, sua quantidade de sódio já passou. Então, assim, mas ali dentro tem uma quantidade por dia. Tem. Vamos supor que ele diminua a porção para ter menos. Mas você não vai comer outros alimentos que têm sal? Então vai passar. Então, essa é a questão. O alimento pode até estar perante a legislação da Anvisa, mas Uhum. você não vai comer só ele. Com certeza. E ele com muita coisa. Às vezes tem gente que Exato. coloca ali um embutido, toma com refrigerante, Passou. aí fechou, né? Passou. Já foi. Exatamente. Então, de uma dúvida aqui. E a água com gás? Eu tenho algum problema na água com gás? Se é para tomar água, então água com gás deve ser liberado, né? Ou não? Água com gás a gente brinca, né? Que é a idade do café sem açúcar e da água com gás. Você já passou dos chega 30. para todo mundo. Você já passou dos 30. Chega pra... Se você não Droga! gosta de água com gás, de café sem açúcar, é porque Eu você tô não chegou na lascado, que é as idade. duas coisas que eu mais gosto do mundo: água com gás e café sem açúcar. Café Mas- sem açúcar com água com gás. É, Perfeito. É a Minha combinação gente. ideal. Ei, um chocolatezinho 80% ao lado. Exato. É o Pensaram assim, ó, combo. faltou a bolachinha. A bolachinha, o café e a Isso água. é o combo 30 a mais, velho. Então, água com gás nada mais é do que água com gás carbônico. Somente, pressurizado. Então, água com gás ela é um pouco mais ácida do que água tradicional. Mas tá liberada. Mas água com gás Aí, ela não... pronto, produção, pode ficar Por quê? tranquilo. Você sabe por que você usa água com gás, por exemplo, antes do café, antes do vinho? É pra limpar as Pra propriedades tirar. gustativas, porque aquele gás ali, né, ele vai acabar dispersando Isso. sujeiras que você tem e você acaba sentindo melhor o sabor do café. Ou do... Exato. A gente tava falando agora há pouco sobre crianças. Tem uma colega nossa, né, que é a nossa maquiadora maravilhosa, Josi, e ela, assim, usa
de artifícios maravilhosos para manter a alimentação do filhote dela, e a gente acha lindo. Inclusive, a professora Natália, então, é super fã. Eu sou muito fã dela. E aí é o que a gente estava falando, né? Que nas prateleiras a gente encontra os bichinhos, os animais, os bonecos que chamam a atenção, mas é muito difícil dizer para uma criança, come uma maçã? Isso. E aí faz como? Né? Tem esses artifícios E aí a criatividade do ser humano mais fantástico que existe, que é a tal da mãe. Você pega uma fruta, a criança não vai comer a fruta, mas aí você corta no formato de estrelinha. Ela come. Você pega uma banana e coloca um pouco de aveia, faz uma papinha, faz um cookie. Às vezes com chocolatinho, 80%, gotinhas de chocolate, isso, né? 80% que não tem tanto açúcar. A criança come. Só que entra naquela questão que a gente estava comentando, tempo, né? Tempo. A sociedade da gente hoje vive um mundo caótico. A gente não tem tempo para nada. Então, não é que a gente não conhece o alimento saudável. Tem uma frase de um influenciador que eu gosto muito, que ele diz assim: se você conseguisse gerar, minha gente, dar a alimentação para a pessoa já pronta, tipo assim, tá aqui seu arroz, tá aqui seu feijão, tá aqui sua salada. Se ela não precisasse fazer, ela se alimentaria bem. Com certeza. Ela não se alimenta porque ela não quer fazer. Então ela opta pelo mais fácil. Mas se você desse para ela a marmita dela todo dia, se ela não tivesse que fazer, ela se alimentaria. Então o que é que nos falta? Tempo e principalmente paciência para fazer o alimento. E é isso que Josi tem, ela faz de forma E pra impecável. gente que é adulto, a informação também faz com que a gente não precise ter a preguiça de pesquisar. Uhum. Por exemplo, Boa. é um alimento que eu não costumo comer tanto, mas às vezes eu cozinhar em casa e tal, é a manteiga. Se você olhar, facilmente você encontra a manteiga que tem o corante e a manteiga que não tem o corante. E é engraçado, porque a manteiga ela tem aquele aspecto bonito da gordura amarela, né? Que quando você olha a manteiga da terra que a gente tem no Nordeste, você olha assim, é uma coisa linda, né? É. Mas a manteiga sem corante, ela é sem graça. Ela é meio esbranquiçada, ela é meio apática. Né? Mas é que tá, o sabor é o mesmo, mas aquela manteiga apagadinha, ela é mais saudável porque não tem o corante. E aí eu sempre escolho, é uma coisa que eu tenho esse costume de fazer, olhar rótulo, outra coisa, 30 a mais. Olhar rótulo. Minha gente. Olhar rótulo, eu sou viciado em olhar rótulo. Eu também gosto. E aí eu procuro, então sempre tem a manteiga com corante e a manteiga sem corante. Então vai da gente, né, ter a curiosidade, a perspicácia de ir lá e buscar aquele alimento que não tem aquele aditivo. Inclusive, era uma pergunta que eu ia fazer agora, antes da gente ir para a nossa pergunta final sobre o Enem, se existem mudanças físicas ou químicas observáveis na comida que a gente pode dizer, poxa, essa comida aqui tá cheia de aditivo químico. Essa questão mais da cor, né? Como vocês estão trazendo. Físico, assim, à vista, principalmente o que você vai conseguir enxergar é o corante, porque você não consegue ver o sal. Você não consegue ver o ácido tartárico. Você não vai conseguir ver o nitrito, o nitrato. Você não vai. O corante você vai. Então, basicamente vai ser corante. Mas a melhor coisa para você saber quanto de aditivo tem é olhar o rótulo. Gente, uma dica para vocês. Rótulo de alimento, hoje, obrigatoriamente, ele tem que vir da ordem da substância que está presente em maior quantidade para menor. Então, se você pega um biscoito recheado e começa com açúcar, é porque a substância que está em maior quantidade é açúcar. Se ela começa com farinha, a substância em maior quantidade é farinha. Imagina, você pegar um alimento, a substância que está em maior quantidade ser açúcar. Isso, para mim, já mostra que aquele alimento não é o alimento mais correto. Então, lembra disso. Olha o rótulo. Se o primeiro alimento for açúcar, ele tem mais açúcar. Se for farinha, tem mais farinha. Está sempre em ordem crescente. Aliás, isso, decrescente. Do que tem mais para o que tem menos. Essa tua pergunta foi interessante, Madu, porque tem um aditivo químico chamado goma xantana. A goma xantana, ela é como se fosse uma liga para deixar junto a parte sólida da parte líquida do alimento ali. Então, por exemplo, se você enxergar numa prateleira sucos diversos ali que você está vendo, o melhor é aquele, por incrível que pareça, que esteja separado. Porque ele não tem goma xantana, ele é mais natural. Olha só. Então, sabe aquele suco de caju que você vai comprar, que ele tá ali na prateleira há um mês, ele tá todo uniforme? Quem tá mantendo essa liga entre o sólido e o líquido é essa goma xantana. Mas se você encontrar aquele que tá separadinho, você vê o sólido mais denso lá embaixo. Você precisa agitar e tudo você mais precisa pra agitar, tomar. Ele é mais natural. Então, aqueles... Isso acontece nos Aí próprios entenda. sucos naturais, suco né? A de gente precisa maracujá, mexer. o Só suco que de aí, caju, olha que coisa cara. interessante. Ele é visualmente mais feio, né? Porque você vê aquela coisa A pessoa separada. acha que tá estragado. A pessoa acha que tá estragado, mas negócio ele não é tá. mais errado, natural. E eu sei disso da goma xantana porque eu produzia molhos de pimenta. Eu sou viciado de pimenta.
Eita. E aí, nos meus molhos de pimenta, se você não colocar a goma xantana, você separa, porque a pimenta é uma fruta, né? Então ela acaba decantando, a parte sólida vai ali para baixo. Quimicamente a gente chama de emulsificante. Isso. É um emulsificante. Isso. Uma substância que consegue juntar as duas partes. As duas partes, exatamente. Isso que você falou é muito Mas olha que verdade. interessante, às vezes o mais feio é o mais saudável, né? Interessante Vou isso. trazer mais um dado antes da gente ir para essa pergunta final, é que o Brasil possui um arcabouço legal, robusto para aditivos. Nath até falou aqui que tem lei para gente, tá, gente? A Lei 6.360, toma nota aí, estabelece normas gerais de vigilância sanitária de alimentos. E existe um decreto que vê os padrões gerais de identidade e qualidade para alimentos. Mas, ó, eu acho que uma boa dica, gente, eu adoro fazer supermercado, eu não sei vocês. Mas aí andando com calma, divertido. pega o divertido, alimento, é. olha o que está escrito. Às vezes está escrito em letras garrafais, assim, alto em açúcar. Você fala, mas tá tão legal, vou levar isso, tá mais barato. Tá escrito lá, gordura hidrogenada. Ah, mas eu gosto tanto desse biscoito, né? Vai, leva também. Sabe Às vezes qual é a melhor tá, dica tá na para nossa mercado? cara, né? Fazer com o tempo. E sem fome. É, Isso. e sem E sem fome. Se fome. você for pro mercado com Nossa, fome, o bicho pega. terrível. Isso você falou de sair olhando, Madu, você tá certíssima, mas a gente só consegue fazer isso quando a gente tem tempo. É, É você ir de barriga cheia É. e você ir com tempo para Isso. poder olhar. Tá Você vai certo. fazer um mercado muito bem feito se você fizer dessa forma. Vamos falar da prova, de fato, né? Porque Bora. é um tema que deve cair com certeza em química, em física, em biologia. Quem sabe aparece na redação, a gente não sabe. Mas como é que o Enem já cobrou, ele costuma cobrar e como ele deve cobrar um tema como esse, gente? Vamos lá, na parte química a gente estava comentando até no camarim, tem uma questão sobre nitritos e nitratos, falando da porcentagem dele nos alimentos. Nitritos e nitratos, minha gente, são sais, então eles estão presentes principalmente para manter esse ambiente osmótico, né, que a gente fala de desidratação do alimento. Então, caiu uma questão sobre isso na parte de soluções, concentração desses alimentos. Até 11% de nitritos e nitratos, aliás, a partir de 11% é que ele consegue conservar o alimento, para você ver a quantidade que tinha. E também pode cair, por exemplo, nessa parte de química orgânica, sobre as emoções que Breno falou. Então, um caráter mais polar, um caráter mais apolar, um ambiente anfifílico, anfipático. Então, tem inúmeros usos para isso na química, também vai ter na biologia, obviamente também, né? Puxando principalmente essa parte de aditivo gera o quê? Gera alimentos que naturalmente eles precisam ser plastificados, eles naturalmente precisam ter uma embalagem. Então, resíduos sólidos. Como é que a gente descarta resíduos sólidos? Por exemplo, uma banana, você descasca, aquilo ali pode fazer o quê? Compostagem. Aquilo vira adubo. Eu fico de coração partido quando eu chego no mercado e eu já vejo aquelas frutas partidas Ai, sendo Breno, vendidas. ainda bem que você falou. Eu fico de coração partido. E as pessoas também têm uma coisa de que é mais saudável e tudo mais, mas ali tá, olha o tempo que tá ali às vezes, né? E aí você consome. E outra coisa, você tá gerando mais lixo, né? Sim, com Porque certeza. tem aquela embalagem ali, então você tá gerando mais lixo. O que eles dizem é que aquilo dali é muito para quem não consegue ter a facilidade de abrir. Mas você não consegue descascar uma banana, mas consegue abrir aquele plástico? Não tem sentido, né? Não faz o Eu tô menor tentando entender sentido. até hoje isso, que eles dizem que quem tem dificuldade, né, de manusear, às vezes as pessoas têm. Eu faço, gente, Descasca a banana, rapaz. é mais fácil do que abrir um plástico, pelo menos para mim mas enfim, não faz É. muito sentido. É. Realmente era muito mais lixo. Na física, Breno, como deve aparecer? Bom, já apareceu essa questão da liofilização, porque é importante lembrar, pessoal, que, por exemplo, essas temperaturas clássicas que a gente fala, de fusão do gelo e ebulição da água, 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, isso acontece à pressão de uma atmosfera, tá? Então, o diagrama de fase explica exatamente pra gente que a temperatura da mudança de fase, ela depende também da pressão. E a liofilização, que é esse processo que eu falei, da retirada da água, mexe muito com isso. Tá? Então, por exemplo, quando você resfria a água e você faz uma sublimação, para isso você precisa ter temperaturas mais baixas e pressões muito baixas. Então, por exemplo, durante o processo da sublimação, eu tenho que reduzir bastante a pressão, porque quando eu reduzo a pressão, eu facilito a geração do vapor, e aí a água consegue sair do alimento com mais facilidade. Então, veja, essa parte do diagrama de fase da conservação do alimento é muito interessante isso. Show de bola. Eu quero agradecer demais a participação de Nath aqui, que só fez engrandecer, Foi né, o um nosso prazer podcast. estar aqui, foi muito bom, um papo assim que fluiu muito, até porque é um assunto que além de cair na prova do Enem, realmente tá no nosso dia a Tá dia, na né? nossa vida, né? E valeu, Breno. É física pra vida, né? Como sempre. Fechou. Gente, é isso. Nosso podcast fica por aqui. Mas eu lembro para você que a gente tá no Instagram, tá? @estudoplay. E claro, não deixa de ouvir, indicar para todo mundo que está nessa maratona com você. A gente tá no Spotify e Deezer também. Fico por aqui. Cheiro grande. Tchau. Livros essenciais para o seu repertório sociocultural na redação do Enem. Número 1. O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bey.
A obra traz a personagem não nomeada que passa por problemáticas como o peso do luto, a dor de ser mãe solo, violência sexual, abandono de animais e até mesmo a perspectiva do etarismo, uma vez que quanto mais ela vai envelhecendo, mais ela vai sendo esquecida pela sociedade e o mundo à sua volta. Número 2. Um clássico, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. A obra traz, na narrativa de Fabiano Sinhá Vitória e sua família, o menino mais novo, o menino mais velho e Baleia, todas as dores das desigualdades sociais, da miséria, da seca, da fome, da pobreza, do preconceito linguístico e das crises hídricas. Número 3, e não menos importante, livro premiado com o Jabuti, o maior prêmio de literatura no Brasil, Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. A obra traz a Fazenda Água Negra e a narrativa das irmãs Bibiana e Belonísia, que são vitimadas por uma realidade na qual o trabalho análogo à escravidão retira cotidianamente a dignidade das pessoas daquela comunidade. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Natália Andrade, professora de Química, e hoje vamos falar de um tópico que está super em alta, o metanol. Vocês devem estar vendo casos relacionados à intoxicação por esse álcool. Mas vocês conhecem o metanol? É uma molécula muito semelhante ao etanol, que é o nosso álcool do dia a dia, aquele que está presente nas bebidas alcoólicas, nos combustíveis e também como antisséptico. A diferença é que o metanol tem apenas um carbono e quando ele entra no nosso organismo ele é metabolizado a aldeído fórmico ou metanol, muito conhecido pelos químicos. Essa substância ela pode causar problemas seríssimos por ser muito tóxica ao nosso organismo. Por exemplo, problemas na visão, problemas digestivos, dores de cabeça, entre outros, que têm sido os sintomas relatados pelas pessoas que têm feito ingestão deste álcool. De forma muito engraçada, o antídoto para o metanol é o etanol. Obviamente, o etanol medicinal em doses e concentrações controladas. Então, fique atento porque é um assunto muito interessante e muito provavelmente vai cair na sua prova do Enem. Lembre, funções orgânicas como álcools, cetonas, aldeídos sempre estão presentes como itens na sua prova do Enem. Olá, meus pobres mortais, estamos de volta aqui com Clóvis. Clóvis, que conhece a história de Cós Salteado, tem uma dica para você. Uma das grandes dificuldades hoje de compreender a prova do Exame Nacional do Ensino Médio é entender o conceito de democracia. O conceito de democracia, ele perpassa pelos tempos. Quando a gente vai falar sobre a Grécia Antiga, por exemplo, nós temos Aristóteles, com a sua obra A Política, falando sobre o conceito de eudaimonia, onde determinadas pessoas tinham privilégios para tomar as decisões sociais. Entretanto, nem todo mundo participava da democracia de forma plena, apenas algumas pessoas. Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, lança o contrato social, que dá a ideia de Constituição Federal, de leis com a soberania popular, com a participação expressiva das pessoas. Afinal de contas, o homem no estado de natureza ele era bom, então a sociedade se corrompia e eram necessárias leis. Mas chega Jürgen Moltmann, e aí começa a colocar, junto com Habermas, novos conceitos. Moltmann falando sobre esperança e Habermas falando sobre a ideia da ação política, né? De forma ali comunicativa. E o que é uma ação comunicativa? É que numa democracia contemporânea, o que vale é o discurso. Então, falar de forma racional é onde acontecem as deliberações políticas dos dias de hoje. Então, eu não posso esquecer que na prova do Enem, quando a gente fala de Habermas, a gente vai falar sobre deliberação política, estamos falando sobre racionalidade e sobre comunicação, porque é a comunicação que decide. As pessoas ganham na democracia contemporânea por saber falar bem e convencer as pessoas. Nem sempre é a verdade que ganha, mas sim quem convence melhor. Um forte abraço e fica a dica da democracia.